Oi, pessoal, boa noite. Mais um dia de aula para vocês do nosso projeto social. Hoje será aula com a professora Marisa, professora concursada da rede, maravilhosa, vocês vão amar. E ela vai falar do projeto político-pedagógico, tá? Interessante, vejam bem, o professor tem dessas coisas. O rapaz aqui da comunicação, que dá um suporte para a gente, foi aluno dela, ela simplesmente alfabetizou ele. E aí estavam os dois muito felizes porque se reencontraram aqui. Então, a educação, além de trazer informação, também traz afetividade, né? Então, boa aula para vocês, bons estudos, material sempre vai depois no final, tá bom? Lá no nosso grupo de estudos. E se organizem que todo dia, nesse horário, até o dia anterior da prova, a gente vai estar juntinho aqui nas nossas aulas. Tá bom, gente? Um beijinho, boa aula para todos. Marisa, pode ir? Ah, outra coisa, tá, gente? Não esqueçam de seguir minha página, não, tá? Pedagoga Marcela. Tchau, vou entrar para a faculdade. Marisa, pode seguir agora a partir desse momento. Boa aula. Obrigada, Marcela. Gente, boa noite a todos. Eu sou a professora Marisa de Souza Antunes, sou professora concursada da rede há 17 anos, né? Passei em três concursos na rede Maricá, o último concurso como inspetora escolar, né? E com muita alegria que a gente está aqui nesta noite, a convite do vereador Radete, da professora que também está coordenando, a Marcela coordenando esse curso. É com muita alegria que a gente está aqui, tá? A gente vai conversar hoje sobre um tema muito especial, muito importante, tá? Que é o projeto político-pedagógico, e a gente está aqui para poder trocar. A gente sabe que no Facebook eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. A gente espera ter um momento de muita troca e vai ser muito interessante aqui. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Perfeito. Nós vamos falar, então, o tema dessa noite é o projeto político-pedagógico. Como Marcela falou, quem está me acompanhando aqui, me ajudando, é o Gabriel, que foi meu aluno, gente. Ele me chamou de tia Marisa quando falou comigo no contato. Então, uma vez professora, sempre professora, né? Então, é muito prazer também estar com você, Gabriel. Obrigada aí pelo suporte, tudo que você tem me dado desde cedo. Qualquer coisa, por favor, Gabriel vai falar comigo aqui na live, a gente dá uma pausa, a gente vai reconectando e vai dar tudo certo, tá bom? Bem, projeto político-pedagógico, gente, esse é o nosso assunto de hoje, é o famoso PPP. Então, todos, DOC 1, DOC 2, precisam estar por dentro do PPP. Então, vamos fazer um resumo da aula de hoje, tá? Primeira coisa, gente, a gente está estudando, se preparando para um concurso importante, tá? Um concurso muito concorrido. Então, quem chegou já a casa, né? Porque com certeza tem alguém ainda chegando em casa, está no ônibus, está no carro. Mas quem já chegou a casa, vamos pegar caneta, papel na mão, tá? Para a gente poder anotar e a gente estar atento aqui nas dicas que a gente vai passar hoje. Então, falar sobre o PPP... Nós vamos falar a definição de PPP, o que é o PPP, quem constrói o PPP, quem é o dono aí do PPP, os erros comuns que acontecem durante a construção do PPP, tá? Vamos falar sobre os dois autores principais que falam de PPP, que é a Ilma Veiga e o Celso Vasconcelos. Vamos falar sobre princípios e finalidades do PPP, LDB e PPP, o que a LDB fala do projeto político-pedagógico, as etapas, as estruturas do PPP, e também vou passar aqui muitas questões, também dicas nas leituras das questões, é importantíssimo, nós precisamos estar atentos, e essas dicas eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar, então, a nossa aula de hoje.
Bem, também está lá na bibliografia, né, que a gente tem que estudar para esse concurso, Paulo Freire, sempre, né, nosso patrono. Então, Paulo Freire diz: nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. Os alunos precisam participar, ser protagonista do fazer e também do planejamento, da organização. E a gente vai falar sobre isso também no nosso papo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O que é PPP, pessoal? Essa sigla PPP, Projeto Político Pedagógico. Em alguns momentos, né, a gente encontra simplesmente a expressão projeto pedagógico, proposta pedagógica, mas sempre ligado, tá, ao projeto político pedagógico. Então, o que é o projeto político pedagógico? Primeira coisa, trata-se de um documento. Então, é um documento. Então, o PPP é um documento que é uma referência norteadora para o trabalho de todas as unidades escolares. Todas, tá, gente? Pública, particular também, precisa ter o PPP. Ou seja, o PPP é um planejamento que tem o objetivo principal, o desenvolvimento de um ensino de qualidade e os meios para avançá-lo. O projeto político-pedagógico é o principal documento da unidade escolar. Ele é complicado? É difícil? É desafiador? Sim. E ele é o principal. Ele precisa ser bem articulado, flexível, coletivo, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, é importantíssimo a gente entender que o projeto político-pedagógico, apesar de ser um documento, né, eu falo aqui como inspetora, né, a importância do documento, né, do registro, do preto no branco, da finalidade da escola, a gente tem que entender que ele é uma identidade, tá? Grave essa palavra, é uma identidade da escola, o projeto político-pedagógico, beleza? Então, o nome já diz bastante sobre esse documento. Ele é um projeto, ele é político e ele é pedagógico. Projeto é algo que a gente vai falar lá na frente. A gente está pensando aqui hoje algo que a gente deseja lá para frente. Político. Gente, não vamos confundir. Não estamos falando de política partidária. Político, nesse caso aqui, muita atenção nessa parte. O político, a gente está falando do bem comum. Nós estamos falando de formação de cidadãos, né? Seres humanos, pessoas conscientes de seus direitos e dos seus deveres, ações coletivas e individuais. Esse é o cunho político dado ao projeto político-pedagógico. Alguns autores excluíram essa palavra político e coloca projeto pedagógico, mas a gente entende a importância também de desmistificar a palavra, né? O político. Então, o projeto político pedagógico, por que é pedagógico? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque todas as ações da escola têm que gerar em torno da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Perfeito? Então, é um projeto, é político e é pedagógico. Vamos destrinchar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, o que é um projeto? Em primeiro lugar, é um projeto porque reúne propostas de ação concreta, executáveis, né, durante um prazo determinado. É uma forma de pensar no futuro, tendo o presente como ponto de partida. Então, hoje, o principal projeto aqui de todos os professores que estão aqui participando do nosso encontro é passar no concurso público de Maricá, certo? Essa é a nossa finalidade, ser aprovado.
Quero ver aqui o documento de todo mundo, conferir lá se está certinho, no dia da posse. É isso que a gente quer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar, qual é a minha qualificação hoje? Qual é o conteúdo que está lá no edital? Qual é o período de inscrição? Qual é o período de apresentação de taxa, pagamento? Eu preciso me programar, me organizar para chegar àquela finalidade. Então, é um projeto. Assim, a escola precisa ter um projeto, tá? É pensar no agora e pensar no futuro. É uma forma de pensar no futuro, tendo o presente como ponto de partida. Mas o presente não é um ponto final. Ele é um ponto de partida para o futuro melhor que a gente deseja para a nossa escola. Então, P de projeto. Agora, o outro P, político. É político porque a escola é considerada um espaço para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis, críticos, capazes de atuar na sociedade individualmente ou coletivamente, gerando modificações sociais profundas e atendimento às necessidades da população. Então, busca o bem-estar de todos, né? Não é cada um pensando em si. A minha turma é assim, os meus alunos são assim, o meu segmento é assim, a educação infantil é assim, fundamental não é assim. Não. O projeto político-pedagógico, ele é político e busca o bem-estar de toda uma comunidade, o crescimento de toda uma comunidade, tá? Então, ele é político por isso. E ele é pedagógico por quê, gente? Quando a gente fala pedagógico porque define e organiza as ações e projetos educativos necessários à aprendizagem e ao ensino, ok? Então, essa é a definição das dimensões do PPP. Então, quando a gente se deparar com alguma questão que envolva o PPP, você vai lembrar do que Marisa falou, né? Do que tia Marisa falou, tia de Gabriel, dimensões, projeto, a dimensão política e a dimensão pedagógica. Só que aí a gente está vendo que eles estão entrelaçados. Não é só um projeto que a gente pensa e está só no Fantástico Mundo de Bob, né, que a gente chama só nas ideologias utópicas. Não é só político, pensar no bem-estar da cidade, da sociedade, de revoluções. E também não é só pedagógico, tradicionalmente. Ele envolve todos os três aspectos. É um projeto que a gente precisa, sim, pensar sobre o nosso futuro, a escola que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente precisa, aspectos políticos, que é o bem-estar da sociedade, individualmente, coletivamente, e pedagógico, porque a gente está falando de escola, né, gente? Escola é um local, uma instituição educacional que precisa ali acontecer o processo de ensino e aprendizagem. E a gente sabe que esse nosso papel, né, ele muda. Ora, nós professores estamos ensinando, ora nós estamos aprendendo, certo? Beleza? Até aqui tudo bem? Dimensões, então, do PPP. Ele é um projeto, tem a dimensão política e a dimensão pedagógica, ok? Então, todo mundo está aí com o seu projeto afiado, certo? Vamos passar no concurso público de Maricá, ok? Vamos já a uma prática, gente? Vamos lá? Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Vamos praticar aí uma pergunta e eu quero que vocês coloquem a resposta, por favor, aí embaixo, tá bom? Na live aí vamos colocar a resposta, beleza? Então, vou ler a pergunta para vocês. Na escola, existe um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino em relação à proposta de orientação de suas práticas educacionais, estabelecendo os objetivos do ambiente educacional. Ele reflete a participação de toda a comunidade escolar, bem como a comunidade do entorno da escola. Ele pode incluir desde a proposta curricular até a gestão administrativa.
Esse documento está estruturado em 3 marcos. Marco situacional, marco conceitual e marco operacional. A descrição acima se refere a qual documento? Então, olha a pergunta aí que podia cair na nossa prova, hein, Maricá? Qual documento? A. Planejamento partilhado preceptorial, plano popular público, projeto político pedagógico ou proposta pública professoral? Tá fácil, né, gente? Vamos torcer para ter questões assim também, né? Tá fácil essa, né? É o projeto político pedagógico, tá? Ele tem realmente essa característica de dar autonomia às escolas. Então, quando a gente for ler uma questão, leia pausadamente, valorize a introdução, né? Aqui a gente vê uma introdução bem pausada, a gente precisa valorizar. Então, ler com atenção e a gente vai chegar à resposta correta. Então, a resposta correta aqui é a letra C, o projeto político-pedagógico, né? Então, isso aí está de mão beijada, essa questão da IBAM, beleza? Então, aqui a gente tem um mapa mental, né? Para quem gosta aí de mapas mentais, vocês também vão receber, né, esse documento lá no grupo. Nós temos, dentro do PPP, algumas palavras-chave que geralmente caem em prova de concurso. Então, vamos ficar atentos a essas palavras, ok? Então, PPP, Projeto Político Pedagógico, construção coletiva da identidade da escola. Olha, novamente aí a palavra identidade, tá? Então, uma construção coletiva. Não é a diretora que vai fazer, não é o diretor que vai fazer o PPP. Ai, Marisa, mas lá na escola acontece assim. Ah, mas naquela escola eu soube que acontece. Gente, ó, vamos para a nossa realidade de estudo e de construção. O que a gente estuda em relação ao PPP? É uma construção coletiva, tá? De identidade da escola. Então, o PPP, ele deve ser democrático, flexível, é um documento vivo. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da aula de hoje. É um documento flexível. Não é porque ele foi construído de forma coletiva em um período que a gente vai passar a vida toda com aquele PPP de 50 anos na escola, tá? O projeto político-pedagógico, ele é vivo, ele é flexível, ele é democrático, ele é discutível. No mínimo, anualmente precisa ser refeito, visitado sempre, precisa ser avaliado, tá? A gente tem aí também citado participação coletiva de pais, de funcionários de apoio, todos os funcionários da escola que são educadores, dos professores, dos diretores, pessoal de secretaria, todos são fazedores do projeto político-pedagógico. Função social da escola, que a gente já falou também aqui nessa questão política. Emancipador. Vamos falar um pouquinho dessa questão emancipatória também nessa nossa conversa aqui, porque a gente precisa pensar em algumas palavras-chave que estão aparecendo mais nos concursos e a gente tem que estar dominando bem, para a gente poder não ficar perdido aí quando a gente fizer uma leitura, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso. Então, a gente tem aí nesse mapa mental o projeto com planejamento, político é o papel social e o pedagógico é a formação, é a aprendizagem. Tem que ser o foco da escola de qualidade. Então, a gente tem que pensar no PPP com todas essas amplitudes e importância e relevância, tá bom? E quem é o dono do PPP, gente? Quem constrói o PPP? Toda a comunidade precisa participar da construção do projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico, os pais de alunos participam, os alunos participam, os professores participam, o pessoal de apoio participa, todos
Todos que têm relação com a escola devem participar da construção desse PPP, tá? Então, é muito importante, cai bastante questão sobre isso também, e a gente vai ver aqui na frente, tá? Ele precisa ser revisto anualmente, que eu já falei com vocês, né? Então, a revisão, pelo menos anualmente, precisa ser revisto o projeto político-pedagógico da escola. A gente tem um lembretezinho aí. Elaborar o PPP é um ato reflexivo, uma oportunidade de repensar as práticas, valores, construindo uma educação contextualizada e significativa. Por que é contextualizado o PPP? Porque a gente discute a realidade que a gente está vivendo hoje. Será que a gente viveu em 2020, 2021, quando a gente retornou à escola, a mesma escola de antes da pandemia? Não, né? Com certeza não. Como é que foi para vocês? Enquanto pais, enquanto professores, né? Nós temos muitos professores, óbvio, que estão em sala de aula e que vivenciaram o retorno à escola, no Fundamental 1, Fundamental 2, na educação infantil. Como foi esse retorno? Dificílimo, né? É isso? A volta da pandemia? Então, o projeto político-pedagógico da escola precisa ser contextualizado à realidade da escola. Então, ser discutido o que hoje a escola necessita. Qual é essa escola hoje? Por isso que ele precisa ser contextualizado de forma significativa e precisa ser atualizado, ok? Então, ele precisa ser sempre revisto. Com isso, nós vamos falar de alguns erros comuns na elaboração da execução do PPP, tá? Então, alguns erros comuns. Então, o primeiro, copiar o PPP de outra instituição. Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Copiar o PPP de outra instituição. Por que a gente não pode fazer isso? Porque nós estamos falando de realidades diferentes. Então, quem aqui, com certeza, né, principalmente o pessoal do DOC 1, né, do segundo segmento, que trabalha em várias escolas, às vezes a escola é no mesmo bairro, mas a clientela é diferente, né? Então, a escola precisa se enxergar de forma individualizada, personalizada. Então, o PPP não pode ser copiado. O que a gente vai fazer? Fazer consultas, fazer análises de outros PPPs para nos inspirar, para nos dar um norte, faz parte, a gente tem que fazer isso. É importante, tá? Eu oriento vocês, procurem um projeto político-pedagógico, dê uma lida para que vocês mergulhem também nesse aspecto. Todo mundo vai ter essa pergunta na prova, tá, do concurso. Então, vamos estar atentos ao projeto político-pedagógico. Não revisar anualmente o documento. Então, a falta de revisão e de revisitar o PPP, ele causa dano ao projeto. O projeto político-pedagógico não é atualizado, não é interessante, não é funcional. Ele vira um documento de gaveta. Não é isso, não é para isso que o PPP foi feito. Tá? Ele foi feito para ser revisitado, reavaliado, refeito. Ele é um documento vivo. Não ter transparência. Então, gente, como é difícil, né? A gente precisa ter um movimento transparente dentro da escola. Ignorar os conflitos de ideais. Quando a gente fala de falta de transparência, muitas vezes é porque a gente, quando coloca uma proposta, há o quê? O embate de ideias. E como todo mundo já passou por isso. Então, ignorar os conflitos também é errado, é porque tem os encontros de ideias, a gente vai formando a identidade da escola. Nós pensamos de forma diferente. Precisamos conviver com o outro, aprender a viver. A Bíblia fala em suportar, como dar suporte, né? Acho muito interessante isso. Suportar o outro como dar suporte, dar ajuda, dar entendimento, dar ouvido ao outro, deixar o outro se expressar e também aprender a se expressar de forma coerente,
né, respeitosa. Então, o PPP é um momento também de análise dessas falas, dessas reflexões. E estagnar a evolução tecnológica. Vocês sabem que aqui em Maricá, com certeza todo mundo aqui na live tem alguém, um filho, ou trabalha na rede, ou tem um filho, ou tem um sobrinho, ou conhece pelas redes sociais mesmo a quantidade de tecnologia que tem chegado, né, nas escolas públicas de Maricá. Quem aqui vai passar no concurso, né, todo mundo aqui empenhado, vai encontrar na escola a tecnologia presente. Se a escola tiver um parâmetro tecnológico de 20 anos atrás, de Maricá de 20 anos atrás, o PPP vai estar desatualizado. Então, hoje, no PPP de uma escola, na rede de Maricá, precisa englobar as questões tecnológicas, a lousa digital, o laptop, o notebook, certo? Colocar também as críticas, o que a gente precisa ainda melhorar no ramo tecnológico. Então, a gente tem que entender que todas as etapas de mudanças, de intervenções que a escola sofre, precisam estar presentes nesse documento vivo que se chama Projeto Político Pedagógico. Vamos lá. Uma questão extra aí que eu trouxe para vocês, tá? Vamos ler com atenção, gente? Vamos lá? 2019, UFT, Prefeitura de Porto Nacional, Tocantins. Vamos lá. A questão 6 da prova foi assim. O projeto político-pedagógico, PPP, da escola, constitui-se como um documento norteador da prática educativa desenvolvida na escola. Beleza. Quanto ao PPP, dentre as alternativas a seguir, assinale a correta. Então, só tem uma correta. Vamos lá. Letra A. Numa perspectiva democrática, o projeto político-pedagógico deve ser construído somente pela equipe de gestão pedagógica da escola. Letra B. O projeto político-pedagógico expressa a identidade da escola e requer uma equipe diretiva de liderança para coordenar sua elaboração. Letra C. O projeto político-pedagógico deve ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que este não expressa a concepção das práticas educativas. Letra D. O projeto político-pedagógico pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. Então, qual é a resposta correta? Coloquem aí nos comentários. É para colocar, gente. Vamos lá, vamos ter bastante comentários aí. Certo? Então, vamos analisar as respostas? Vamos lá. Letra A. Numa perspectiva democrática, então a gente falou sobre democracia, né? O projeto político-pedagógico deve ser construído somente pela equipe de gestão pedagógica da escola? Não. Se a gente está falando de democracia, né? De participação do povo, da comunidade, então não é somente. Então a resposta não é a letra A. Letra B. O projeto político-pedagógico expressa a identidade, uma palavra também que eu usei bastante, identidade da escola e requer uma equipe diretiva de liderança para coordenar sua elaboração. Sim ou não, gente? Requer uma equipe diretiva de liderança? Sim, requer. Apesar de ter participação de todos, a equipe diretiva, lembrando que aqui em Maricá, a equipe técnico-pedagógica é formada pela direção geral, direção adjunta, orientadores pedagógicos e orientadores educacionais. Né, gente? Vamos anotar isso aí, vamos ver o regimento, né? Para a gente não ficar perdido.
Então, nós precisamos ter, dentro da equipe diretiva, pessoas que tenham a liderança e a organização, para que essa participação da comunidade, dos professores, aconteça de forma organizada, sistematizada, certo? Então, a letra B, ela está correta. Mas quando a gente faz a prova do concurso, gente, né, achar que está correto e parou de ler, né? Vamos ler a C, vamos ler a D e meditar. Vamos lá. O projeto, letra C, o projeto político-pedagógico pode ser desvinculado do currículo. Pode ser desvinculado do currículo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Lembra? Pedagógico tem que investir no currículo escolar, no aprendizado, uma vez que este não expressa a concepção de praças educativas. Não, não, não. O projeto, ele é pedagógico também, tá? E letra D, o projeto político-pedagógico pode expressar um conhecimento descontextualizado. Também não. Precisa ser contextualizado em relação às questões coletivas e locais em que a escola está inserida. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Resposta certa, letra B. Ok? Resposta certa, letra B. Beleza? Tranquilo até aqui? Bota aí nos comentários se está tranquilo. A aula tá legal? Então, gente, falar de PPP é uma grande paixão. E por falar em paixão, nós vamos falar sobre dois autores que desenvolvem aspectos de organização desse PPP, reflexão e organização, né? Toda vez que a gente fala de documento, ele tem que ter normas de organização para que não seja algo solto, né? Que a gente está falando de ideias, de ideais, então são necessários algumas questões aqui importantes. Então a gente vai falar sobre princípios do PPP, finalidade, etapas e estrutura do PPP. Vamos falar sobre Veiga e sobre Vasconcelos, tá bom? São pessoas importantíssimas aí do PPP. Então, uma das principais referências é a professora Ilma Passos de Alencastro Veiga, tá? Ilma Veiga. Ela escreveu o livro, né, organizou o projeto político-pedagógico da escola, espaço do projeto político-pedagógico, e ela vai falar sobre os princípios para a elaboração do PPP. Então, a gente vai ter bastante atenção nos princípios, lembra do papel e caneta, tá? Que eu falei no início. A gente precisa ter elencado esses princípios, porque as perguntas podem gerar quais são os princípios para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola segundo Veiga. Ok? Então, vamos falar aí dos 5 princípios, tá? 5 princípios. Vamos lá. Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, valorização do magistério. São princípios norteadores do projeto político-pedagógico da escola. Igualdade de condições de acesso e permanência, né? A gente fala sobre isso sempre, Constituição, né? Acesso e permanência à escola, à educação. Então, igualdade. 2, qualidade de educação para todos, qualidade de ensino, qualidade de estrutura, qualidade da escola para todos, sem exceção, certo? 3, gestão democrática. Consagrada pela Constituição, propicia a participação coletiva dos diferentes segmentos no processo de tomada de decisões. Então, a nossa lei, ela já estabelece a gestão democrática como um método da escola pública, como ação da escola pública, onde nós temos a participação dos conselhos, dos colegiados dentro das unidades escolares,
ok? Então, a gestão democrática é um dos princípios da elaboração do projeto político-pedagógico. Ele precisa participar. 4, liberdade, associada à ideia de autonomia. Então, a discussão, as propostas pedagógicas, as linhas pedagógicas que serão traçadas pela escola, cabe à própria unidade escolar, ao seu corpo docente, ao seu corpo pensante, né? A necessidade da comunidade. Então, a liberdade está associada à autonomia para aprender, ensinar, divulgar a arte e o saber. Okay? Então, a escola precisa desenvolver e trabalhar essa autonomia, essa liberdade. E 5, a valorização do magistério. A gente sabe que tanta procura também desse concurso de Maricá, agora, na época dos meus concursos aqui de Maricá também foi concorrido, mas agora com certeza vai ser bem mais. Mas eu costumo falar assim, gente, a gente só precisa de uma vaga, tá? No concurso de inspeção tinham 14 vagas, eu falava para todo mundo, tem 13, gente, que uma vaga vai ser minha, né? Então, independente, vamos acreditar, estudar, ter o projeto, é que a gente falou lá atrás, né? Ter o projeto, ter determinação e ter confiança, né? Quando a gente fala de valorização do magistério, que é o 5º princípio aqui, a gente pensa logo assim, né? Valorização, ganhar bem, né? E muito falado, né, do salário do professor de Maricá, então em busca também de qualidade de vida, mas valorização do magistério passa pela remuneração, mas a gente está falando também da formação continuada, condições de trabalho, dedicação integral à escola, redução de número de alunos dentro da turma, né? Então, isso também é uma valorização do magistério, ok? Então, Veiga também fala sobre isso quando a gente fala que é um princípio, tá? Lembra que a gente falou que é o projeto, que a gente está vendo como está hoje, e a gente está pensando lá na frente como pode ser, como é o ideal, não é isso? Então, a gente precisa pensar na valorização do magistério também. Com certeza vai cair coisa sobre a valorização do magistério, tá, gente? Então, vamos estar atento aí a essa questão de valorização como princípio do projeto político-pedagógico. Beleza? Então, principais características do PPP, segundo o Veiga. Então, vamos falar algumas características do PPP. Movimento de luta a favor da democratização da escola, certo? Por que é um movimento de luta? Porque envolve as escutas, as falas, as reivindicações, não só dos professores, mas também dos alunos, também da família, certo? Então, é um movimento de luta. Está voltado para a inclusão. Então, todos nós temos uma linha. Isso, a Freire aí mais uma vez, né? Todos nós temos uma ideologia. Devemos pensar se ela é inclusiva, né, includente ou excludente, né? Então, coletivo integrador, fruto da confiança, cooperação, negociação coletiva. Nem sempre o que o diretor pensa iria prevalecer nessa gestão democrática. Nem sempre o que o professor também considera vai prevalecer, né? Então, os conhecimentos acadêmicos, o conhecimento de vida, né, a experiência de vida é pauta dentro das discussões para o fortalecimento e a concepção da identidade da escola. Então, é pautado na autonomia, mais uma palavrinha-chave aí. Legitimidade ligada à participação. Então, toda vez que alguém participa de um movimento, esse movimento se torna legítimo para ela. Então, se a gente faz, todo mundo aqui tem um filho, tem um sobrinho, como eu já falei, né, na escola. Quando a direção chama a família para conversar sobre determinado assunto, e você decide em conjunto, você se torna participante, você participa com o maior prazer, com certeza, porque você está discutindo ali. Então, entendendo que nós estamos em um movimento democrático, nem sempre que você vai escolher
vai ser o que vai vencer, né? O que você quer, mas você vai entender que você foi ouvido, sua participação ali aconteceu. Então, a parte de legitimar a participação é que seja garantido, assegurado, dentro do movimento de construção do PPP, a participação de todos, de forma ordenada, regido por alguém, que é a equipe diretiva, ela tem sim que coordenar, mas com liberdade e autonomia dos participantes, né, com ordem e decência, como tem que ser. Propicie unidade e coerência ao processo educativo, entendendo que a escola é um conjunto de ações, que a escola não é uma turma isolada, não é um ano de escolaridade isolado, não é um segmento isolado, mas a escola é um conjunto, é uma comunidade escolar. Então, é um pensamento em conjunto, beleza? Então, são algumas características importantes do PPP. Então, pode cair também alguma questão que lixa alguma dessas características, e lá no meio pode ter alguma questão que fale mais sobre rigidez, né? Sobre não flexibilidade, tá? E a palavra flexibilidade, flexível, é uma constante no PPP, ok, gente? Então, vamos estar atentos a isso aí, caso caia essa questão também. Aspectos do PPP. Olha aí o que eu acabei de falar, gente. Dessa forma, o PPP, Projeto Político Pedagógico, deve ser completo e flexível, tá? Abordando seguintes aspectos. Então, vamos falar aqui os aspectos do PPP que Veiga fala, tá? Então, muito importante também esses aspectos. A missão da escola, tá? Para que essa escola existe? Qual é a missão da escola? Clientela. Quem é que estuda na escola? Quem trabalha na escola? Quando a gente pensa em clientela, a gente só pensa no aluno, né? Mas quem trabalha na escola? Quem é a escola? Quando a gente fala que a escola não são paredes, são pessoas, isso? Quem é essa escola? Dados sobre aprendizagem. Muito importante também esse tópico. O PPP precisa constar essa reflexão sobre o dado de aprendizagem. Da onde, gente, que a gente tira esse dado? Né? A Rede Maricá trabalha, agora a gente teve, nessa semana que passou, o sistema de avaliação municipal. Vocês sabem, né? Que existe o SAEM no município. Quem acompanhou as redes, gente, se vai fazer concurso para a cidade, tem que acompanhar as redes da cidade, tá? No último concurso de inspeção caiu, no caso foi tema de redação, né? Na época, teve a questão da redação, caiu uma redação falando sobre uma proposta que a rede tinha feito, de uma reunião. E falou qual é a associação daquele espectro com a educação integral, daquela proposta da Prefeitura de Maricá, por que a Prefeitura de Maricá fez aquela reunião, em aspecto da educação integral. Então, assim, quem está vivenciando as redes da cidade, né? Hoje tem rede social bem completa da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Maricá, vai estar antenada aí do que está acontecendo. Então, existe o Sistema de Avaliação Municipal, de Educação Municipal, o SAEM, tá? Então, pode ser que se trabalhe, que se coloque também em alguma questão, tá? Fica aí a dica, algo relacionado aos acontecimentos da atualidade do município, certo? Então, vamos ficar, mais uma dica aí, ficar antenado no que está acontecendo hoje na cidade, sempre fazendo associação, o que isso tem a ver com o PPP, o que isso tem a ver com a LDB, certo? Para a gente poder se fortalecer aí e a gente lembrar das dicas que eu estou passando aqui, tá bom, gente? Então, dados de aprendizagem, existem dados da própria escola, existem dados municipais, existem dados a níveis estaduais, nós tivemos também, por exemplo, o Alfabetiza, né? A avaliação da alfabetização, Alfabetiza Rio, a gente teve uma avaliação da alfabetização, e os dados federais, né? Que a gente sabe que é o SAEB. Então,
os dados de aprendizagem precisam constar no PPP como um resultado importante, que a gente não pode fugir disso, infelizmente. A gente sabe, existem muitas questões que envolvem notas, né? A gente sabe disso, a gente vai ter aulas também sobre avaliação aqui no nosso curso, né? Daqui a um tempo, a gente vai falar sobre avaliação também, a complexidade, a amplitude que se fala de avaliação, mas é um movimento necessário para a gente poder acompanhar e entender qual é a qualidade dessa aprendizagem e a qualidade desse ensino, né? Então, a gente precisa repensar. Então, a gente precisa ter dados de aprendizagem. Relação com a família é um aspecto importantíssimo. Então, periodicidade de reunião de pais, o conselho escolar envolvendo membros, os familiares também da criança, né, os responsáveis, como falam, participação. Então, é importantíssimo falar sobre a relação com a família, a forma de atender, quem é que vai atender, como que vai acontecer, qual é a visão da família em relação à escola, qual a expectativa daquela comunidade em relação à escola. A comunidade rural, qual é a expectativa em relação à escola? Quem está no centro da cidade, no centro comercial, qual é a expectativa em relação à escola? Né? Então, neste mundo de discussão do PPP, todos são ouvidos na sua visão. Diretrizes pedagógicas. Então, qual é a linha pedagógica que segue naquela escola? Qual é a proposta, a metodologia de alfabetização que vai ser colocada naquela escola, naquele professor? Qual é o entendimento, definição de metodologias da escola? Precisa ser pensado, estudado, discutido, posto em prática, avaliado, reavaliado. Por isso, o PPP ele é flexível e precisa ser revisitado, ok? E no último tópico, a gente tem o plano de ação. Gente, também é muito importante o plano de ação. O que é o plano de ação, gente? O plano de ação vai ser o produto final, é botar a mão na massa. É o que nós vamos fazer. Então, nós temos aqui a nossa realidade e nós temos aqui a finalidade. Existe um caminho aqui no meio a ser percorrido, certo? Esse caminho a ser percorrido é o plano de ação. Então, nós vamos estipular metas, projetos, alinhamentos, ações organizadas, planejadas, projetadas. Quem vai fazer, quando vai ser feito, onde vai ser feito, quanto vai ser. Esse é o plano de ação, que vai culminar lá na frente, numa escola que a gente sonhou lá no início, quando a gente começou a montar o PPP. Ok? Beleza até aqui, gente? Aspectos do projeto político-pedagógico que precisa ser completo, né? Com todos esses itens, mais flexível, né? Repensado, não é um fim, ele não se encerra. Quando a gente encerra o documento, não acabou o PPP, vai para a gaveta, agora já está publicado, acabou. Não. Ele é um documento vivo que precisa ser revisitado. Ok? Entendemos isso bem? Comenta aí, gente, se tá legal. O Gabriel vai me dar um feedback. Tá, Gabriel? Que eu não estou vendo os comentários agora eu não estou conseguindo ver os comentários. Tá bombando aqui, se estiver tudo bem. Qualquer coisa, me manda mensagem, abre seu áudio para falar comigo, tá bom? Finalidades do PPP. Existe uma finalidade primordial, né, do projeto político-pedagógico. Então, a gente destacou bastante aí. É propor uma formação de organização do trabalho pedagógico. Certo? Então, a gente vai organizar o trabalho pedagógico da escola. Então, a gente sabe que a gente precisa ter uma visão geral da escola, entender a realidade da escola, enxergar o potencial, tanto dos professores, né, enquanto gestão, tanto dos alunos, eu enquanto professor, eu enquanto orientador vou ver o potencial do professorado, eu, enquanto professor, preciso enxergar o potencial do alunado, enquanto família, enxergar esse filho, essa criança, esse estudante como potência,
para avançarmos na proposta pedagógica. E essa organização precisa ser enxergada de forma ampla. E como que a gente amplia a nossa visão de educação ou qualquer outro assunto no diálogo, tá? No estudo, no conhecimento? É assim que a gente amplia a nossa visão, tá? Então, a formação e organização do trabalho pedagógico para superar, tá, os conflitos, buscando acabar com as relações competitivas, corporativas e autoritárias, buscando transformar a rotina do mundo interno da escola. Então, na escola, o que acontece muitas vezes, né? Que a gente sabe que acontece na escola e o projeto vem querer romper com essa questão. É minha turma, eu quero fazer do meu jeito, é minha proposta, eu faço muito legal. Ou se não, eu faço de uma maneira muito legal e o colega do lado não faz de uma maneira legal e você que faz legal é chamar a atenção. Não é isso? Então, quando a gente também está numa escola, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que já tem uma pegada, que já tem a sua proposta político-pedagógica firmada, já tem aquilo organizado, aquela forma de atuar, por exemplo, é uma escola integral, é uma escola que, embora não tenha o tempo estendido integral, mas tem uma visão de educação integral, que busca diversidade, parcerias, movimentos, passeios, projetos, propostas diferenciadas, né, contextualizadas para aprendizagem. Eu, enquanto professor, eu tenho que tomar conhecimento do projeto político-pedagógico e participar da discussão em torno dessa proposta. Ok? Então, a gente pode também ter questões sobre isso, né? Chegando à unidade escolar, eu preciso conhecer um documento importantíssimo, que é o principal documento da escola. É o seu pensamento, é a sua identidade, é o seu projeto político-pedagógico, para que você possa ser participante desse movimento, certo? Então, a gente tem que saber também chegar à escola. Se Deus quiser, bastante gente vai chegar aí como professor concursado da Escola de Maricá, né, gente? Não é isso? Não é isso, gente? Com fé? Beleza. Olha, em relação às estruturas tecnológicas que apoiam a escola, todas as ações e as estratégias que a escola utiliza precisam constar no projeto político-pedagógico, tá? Então, por exemplo, eu tenho agora o sistema híbrido na minha escola. Eu tenho uma escola, nessa escola eu sou a diretora pedagógica e a gente vai fazer aulas de recomposição de aprendizagem para os alunos que estão com dificuldade em uma plataforma, né? A gente bota lá na plataforma, eles fazem a tarefa, a gente acompanha pela plataforma e vamos fazer um meet para conversar com os alunos no sábado. Precisa estar no PPP? Com certeza, a gente precisa estar no PPP. Tá, gente? Então, esses movimentos tecnológicos precisam estar sempre envolvidos e constando no PPP. Por isso, a necessidade de revisitar. Então, quando a gente fala assim, o PPP precisa ser revisitado todos os anos. É minimamente, tá, gente? É minimamente anual. Mas a gente sempre tem que estar articulando com o projeto político-pedagógico, que é a realidade que a escola tem enfrentado. Quer ver uma outra realidade, gente? Olha, a escola passa constantemente por violência, tá? Tá tendo tiroteio demais na escola. A escola era uma escola, vamos dizer que seja uma escola tranquila, era uma escola tranquila, mas, enfim, diversas situações, passou a ser uma escola que está presenciando extrema violência. Precisamos conversar sobre isso, certo? Lembra que é um projeto político e pedagógico? Nós não podemos desconsiderar o que está acontecendo, porque é só um ano que a gente vai... Não tem isso. A gente tem que estar amparado ali na realidade da escola,
tá? Então, a equipe diretiva, mais uma vez a gente está citando, né, que é quem coordena, mas não é quem manda no PPP, é quem coordena, mas não é quem manda. A equipe diretiva precisa estar atenta e os próprios professores têm o direito de, junto com a direção da escola, dialogar sobre a reformulação do PPP da escola, quando, diante da realidade, a gente enxerga que ele não está mais contextualizado, não diz respeito ao dia a dia da escola. Perfeito? Então, a gente tem, dentro da finalidade do PPP, uma organização. Então, todos os meios que você utiliza em relação à escola, você vai botar no seu PPP. Até a forma de entregar o aluno. Ah, tem escola com QR Code, com não sei o quê. Faz parte do PPP, tá? Para ficar registrado. É uma história, né? É identidade, tá, gente? Então, é história aí. Além disso, o PPP tem outras finalidades. Então, vamos ler aí um pouquinho. A gente tem alguns itens aí. E depois eu vou fazer mais uma questão aí. Vocês gostam de resolver questão, gente, na live? Acho que sim, né? Questão é importantíssima. Mas a gente precisa mergulhar no PPP, tá? Sentir na alma aqui. Eu gosto muito de falar sobre essa proposta. E a gente precisa sentir na alma o PPP para quando chegar a questão a gente estar mais fortalecido, certo? Então, por isso que a gente está falando bastante aqui sobre a alma do PPP. Vamos falar sobre outras finalidades. Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola. Normas comuns do Sistema Nacional, Sistema ou rede a que pertence. Então, se é da rede municipal de Maricá, aquela escola, existem parâmetros que a rede Maricá tem. Ah, a rede Maricá agora é bimestral. Era trimestral, passou a ser bimestral. Né? Então, é um movimento que vai ter que ser alterado lá no PPP. A partir de 2024, a rede passou a atuar por bimestre. Então, vai mudar as avaliações. Nós temos avaliações AV1, AV2, AV3. Nós temos fichas de acompanhamento da educação infantil até o 3º ano. Nós temos notas a partir do 4º ano de escolaridade. Isso tudo tem que estar no PPP. Essas variações, tá? Então, as questões locais, as questões a níveis federais, tá? A gente vai também fazendo essas alterações no PPP. Obviamente, gente, como a escola é uma questão muito viva, né? Quem, principalmente Fundamental 2 ou quem é orientador pedagógico educacional, vivencia muito isso. Você vai na terça-feira na escola. Terça e quinta você está na escola. Quando você sai quinta-feira e volta na outra terça-feira, já é outra escola. Já passaram por isso? Já aconteceu tanta coisa que você parece estar em outra escola. Né? Quem já passou? Até na mudança de turno, né? Às vezes o primeiro turno acontece uma coisa, quando chega tarde. O que houve, gente? O que aconteceu? A escola é extremamente viva, né? Viva até demais, né? Acontece tanta coisa na escola. Acontece de tudo na escola. Então, esse movimento da escola é muito vivo. Então, a gente precisa ter períodos, não tão curtos, não pode ficar toda semana mexendo no PPP. Ninguém vai dar conta disso. Mas nós precisamos pensar em revisitar esse documento, no mínimo, mais uma vez eu falo, anualmente, para que a gente possa ter contextualizado esse documento, que é a identidade da escola, tá? Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com a sua realidade, características próprias, necessidades locais. O que a comunidade pensa sobre a escola? A comunidade tem uma história com a escola, né? Eu sou nascida e criada em Maricá, né? Sou minhoca da terra de verdade, nasci no Conde, né? Nasci no Conde. Então, estudei no Bem-vindo Taquizortes, estudei no Joana, onde me formei professora. Né? Foi a última turma do pedagógico do Joana, foi a minha turma. O Joana Benedita Rangel, né, o Centro Educacional de Maricá Joana Benedita Rangel, é uma escola que faz parte da história de Maricá, né? Vários prefeitos que estudaram nessa escola. Então, ela tem um histórico na localidade. Nós tivemos um crescimento populacional muito grande em Maricá,
Então, muitos alunos hoje não vivenciaram essa história, mas é importante os alunos entenderem, os professores entenderem, por isso que existe o PPP, a identidade da escola. A escola foi inaugurada em 1982, uma escola muito bem falada, é uma escola potente, é uma escola que foi agora reformada, está linda. Então, gente, quando a gente fala do projeto político pedagógico, a gente fala da identidade, é igual o nosso RG lá, né? A gente tem a nossa foto lá linda, linda ou não, né? Mas a gente tem lá a nossa foto no RG. A gente fala assim, meu Deus, eu queria mudar essa foto, tô muito feia nessa foto aí. A gente vai e muda a foto, né? Se fosse para cima, ia ser melhor. Mas, quando a gente fala de identidade, a gente olhar para aquele documento e reconhecer. Se a gente não está reconhecendo, aquele documento não está dizendo da realidade da escola, ele está descontextualizado. Então, precisa ser revisitado. Beleza? Perfeito. Vamos falar esse exemplo que foi dado sobre a escola do idoso, tá? Nós temos essa política pública importantíssima da escola do idoso na rede. E quando a gente fala do projeto político-pedagógico, olha que importante a gente falar para a pessoa que vivenciou várias realidades da cidade e várias experiências educativas. Então, como é diferente a gente falar de um aluno, né, que está lá bonitinho, com 6 anos no primeiro ano, né, aprendendo a ler e escrever, e falar de uma senhora de 65 anos que quer ler a Bíblia, né, que quer saber lá fazer a sua receita, quer saber como publicar lá no Facebook a sua escrita, as suas poesias, e está aprendendo agora a ler e escrever. O porquê que ela está agora aprendendo a ler e escrever? O que aconteceu com essa pessoa, né? Qual é a história de vida dela? Olha quão rico que vai ser o PPP da Escola do Idoso. Não é isso? Riquíssimo. Então, a identidade da escola não é a identidade das paredes, que a parede não tem identidade. Quem tem identidade, gente, são as pessoas, tá? Então, é o diálogo com esse aluno, é o diálogo com esse professor. Professor, como é que é dar aula para idoso? Como é que é? Marisa, é desafiador, porque eles têm uma dificuldade tecnológica, motora, ou não é muito interessante. Eles nos ensinam muito, realmente, quando a gente trabalha com a EJA, né, com a educação de jovens e adultos, quando a gente trabalha com os mais velhos. Como a gente aprende, gente? A gente aprende demais com eles. Eles têm muito a nos ensinar, né? Mesmo sendo doutores e mestres, como nós temos a aprender com os idosos. Então, esse movimento de aprendizagem, ensino, aprendizagem, que a gente muda de papel, precisa estar constante no projeto político-pedagógico. Eles vão nos falar quem é a escola do idoso, por exemplo, aqui em Maricá. Também é importante, a pessoa está ligada aí, parabéns para quem botou aí no chat, porque está ligado nas políticas públicas que Maricá tem desenvolvido, tá, gente? Vamos estar ligados aí nas redes, porque é importante para concurso, isso sim, tá bom? Possibilitar o coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas da escola. A escola não é um mar de rosas, como já é sabido, todas as escolas têm problemas, tá? Possibilidade de solução. Então, nós vamos levantar os problemas. É um problema comportamental dos alunos? É um problema de ausência de professores? Está faltando professor? Está vindo concurso aí para suprir, né? O professor está faltando muito. O que está acontecendo? Está doente, não está se importando com a qualidade do processo de ensino, não está valorizando a sua matrícula. É um problema, certo? E a gente não vai ter ninguém assim, né, gente? Vamos agarrar com unhas e dentes a matrícula. Certo, gente? Ninguém vai dar dor de cabeça para a secretaria, não. Tenho certeza, gente. Bota aí nos comentários como vocês vão ser exemplares para todo mundo se empolgar aí. Então, definindo as responsabilidades coletivas e
pessoais. Então, a gente tem responsabilidades coletivas e responsabilidades pessoais intransferíveis, principalmente professores. A gente sabe que a gente tem muitas responsabilidades. Então, a gente está falando aqui outros tópicos, tá? Estimular o sentimento de responsabilidade, comprometimento com a escola, o que a gente falou em relação à frequência do professor, à frequência do aluno, o cuidado com o material escolar, tudo isso tem que ser conversado, dialogado, né? Como que isso vai ser trabalhado, desenvolvido, qual o regimento interno da escola, quais são as decisões que vão ser tomadas diante de tal situação, isso tudo definido em conjunto. Definir o conteúdo do trabalho escolar, observando as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, os PCNs, os princípios orientadores da Secretaria de Educação, a realidade da escola e as características do cidadão que se quer formar. Então, nós estamos falando aqui do conteúdo das aulas, né? Do conteúdo curricular. Nós temos na rede um referencial curricular, que foi homologado, né? O Conselho Municipal aprovou o referencial curricular, foi publicado no João, e encaminhado para as escolas da rede, um documento que tem o referencial curricular de todos os anos de escolaridade, né? Do berçário até o 9º ano, né, onde a escola, o município é responsável, nós temos o referencial curricular homologado publicado. Então, ele é referência para o desenvolvimento das atividades pedagógicas da escola. Então, assim como a LDB, assim como os PCNs, assim como a BNCC, né, embora a gente não tenha falado muito da BNCC hoje aqui, mas é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ele baseia também o referencial curricular da rede de Maricá, também está articulado em cima da BNCC. Isso também deve constar como discussão, como diálogo dentro do projeto político-pedagógico. Nós vamos fazer esse currículo dessa forma, vamos aplicar esses conteúdos porque acreditamos nisso. Nós entendemos que deve ser acrescentado outras propostas porque acreditamos nisso. Então, esse projeto político-pedagógico, ele perpassa por essas ações, tá? Ações de discussões pedagógicas, não só sociais, não só pedagógicas, mas a junção das 3 dimensões, né? Todo mundo gravou as dimensões. Projeto, né? É político e é pedagógico, tá bom? Dar unidade ao processo de ensino. A gente não pode ter uma escola com vários pensamentos diferentes que não conversam entre si. Então, essa também é uma dificuldade que a gente tem de fazer um PPP, gente, porque nós somos diversos, nós somos enormes, nós temos uma escola grande, né? Temos escolas pequenas na cidade, mas temos escolas muito grandes, né? Na cidade, que a gente tem muito professor, muito aluno, que a gente vai discutir, pensar numa proposta, é difícil entrar nessa discussão. Então, esse movimento de discussão para a construção de uma linha, de uma proposta pedagógica, não é um movimento fácil. Por isso que é tão difícil a gente falar de PPP e vivenciar esse PPP na prática, tá? Então, quando a gente fala de PPP, são princípios orientadores do trabalho coletivo da escola. Então, a escola tem uma cara, tem um jeito, como que comemora o dia da família, como comemora o dia dos pais, como comemora o dia das mães, o que entende sobre isso, não vai comemorar, não vai comemorar, sabe aquelas discussões que acontecem sempre? Isso faz parte da discussão, porque não é uma discussão exclusiva do diretor da escola, é uma construção coletiva, pedagógica, flexível, contextualizada, ok? Então, criar parâmetros de acompanhamento de avaliação do trabalho escolar. Quando a gente fala avaliação do trabalho escolar, o que a gente entende, gente? Do trabalho escolar? É tudo. Então, a escola, ela está ensinando com qualidade, a escola está limpa, a escola está organizada, né? Os pais estão presentes à escola, estão levando os filhos no horário, estão levando o material escolar que os alunos recebem, estão levando, estão vindo uniformizados, estão respeitando as regras da escola, do regimento escolar. Então, tudo isso é um trabalho
escolar de avaliação tem que ser feita. Definir a forma racional dos recursos. Gente, tudo vai envolver financeiramente, precisa ser também falado e discutido. Nós temos também aqui na nossa cidade uma verba específica para as escolas, da nossa cidade para a cidade, tá? Um dinheiro direto na escola, que a gente tem o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, federal, mas nós temos também um municipal. Vocês sabiam, gente? Sabia que existe uma verba direta da prefeitura para as escolas, para a direção utilizar da melhor forma? Olha aí a importância do colegiado, né? Dos conselhos escolares para discussão, para definição do que vai comprar, o porquê vai comprar, quando vai comprar. Não é isso? Então, o PPP, ele também perpassa na questão financeira, tá bom, gente? Também fala sobre isso. Então, recursos necessários, desenvolvimento das propostas de trabalho dentro da escola. Agora, vamos para a pergunta, gente? Vamos lá? Essa pergunta aqui é interessante. Vamos lá. Alice é a professora da Rede Municipal de Educação, possui 2 matrículas, aí, abençoada, no ensino fundamental, no primeiro segmento, Fundi 1, em escolas diferentes. Como a Alice é docente de 2 turmas do mesmo ano, economiza o seu tempo construindo um único planejamento para ambas as turmas. Espertinha, né? Quem nunca, né? Pode-se dizer, com relação à atitude de Alice, correta ou não, gente? Tá certo? Não tá certo? Gente, ó, questão de concurso. Correta, pois agindo dessa forma, sobra-lhe mais tempo para realizar outras tarefas pedagógicas relativas às suas turmas. E aí? B, incorreto, pois sendo as escolas diferentes, poderão não utilizar o mesmo livro didático e o planejamento deve ser baseado pelo livro da turma. C, correta, pois como as turmas são do mesmo ano e o plano se refere à lista de conteúdos a serem trabalhados, não tem necessidade de ter 2 planejamentos. É o mesmo conteúdo, da mesma coisa. Letra D, é incorreto, pois cada escola possui uma identidade e seu próprio PPP, que deverá ser, de fato, o ponto de partida para a construção de todos os tipos de plano. Então, gente, isso é fácil, né, gente? Qual é a resposta certa? Bota aí nos comentários. Quero ver quem vai ter coragem de falar assim, eu faço isso, eu já fiz, eu sei quem faz, minha prima faz, mas na verdade é você que faz, né? Dá aula no 2º ano aqui, no 2º ano lá, o mesmo planejamento. Né, gente? Bota no comentário aí. Qual a resposta certa? A gente sabe, gente, obviamente que é incorreto utilizar os mesmos planos, o mesmo plano, tá? Com a desculpa que vai sobrar mais tempo. Não, gente. Por que não? Né? A gente tem 2 opções aí incorreta. Vamos fazer a leitura por que é incorreta. Está dizendo da forma aqui coerente. O primeiro, incorreta, a letra B, está dizendo, pois, sendo escolas diferentes, poderão não utilizar o mesmo livro. A preocupação com o livro didático. O livro didático, ele é um suporte, ele é um apoio, ele não é o regente. Quem é o regente? Né? Até a gente estava discutindo no mestrado sobre essa questão do nome regente, né? Aquele que rege, que está à frente, que nem sempre a gente vai estar à frente regendo. Mas o livro didático, ele é um suporte pedagógico e ele não dita. Então, embora algumas respostas possam estar ali incorretas, a gente tem que ler criticamente, sempre fazer leitura crítica, né, das opções para a gente não errar de bobeira e perder esse ponto aí na prova, porque um ponto vale ouro, né, gente? Um ponto vale ouro. A letra D, incorreta, pois cada escola possui uma identidade. A palavrinha-chave aí, cada escola tem sua identidade, tem o seu próprio PPP, projeto político pedagógico, deverá ser de fato
o ponto de partida para a construção de todos os tipos de plano. Resposta certa, letra D, de dado. Então, o PPP, ele aparece na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, tá? Então, lá no nosso referencial do concurso, gente, aqui de Maricá, a gente não tem aí o Vasconcelos citado exatamente nos conteúdos, mas eles são a base do projeto político-pedagógico que está citado nos dois, tanto no DOC 1 quanto no DOC 2. Então, a gente precisa estudar a essência do PPP, como a gente está apresentando aqui hoje, tá? Revisitem esse vídeo, assistam de novo, vê o material, lê novamente. É importante a gente entender e mergulhar nessa concepção da flexibilidade, da importância do PPP. E na LDB também a gente vai falar sobre isso. Então, olha só o que fala a LDB, gente. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitados as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, olha aí a importância, ó, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Faltou um P aí, Marisa? Não, lembra que a gente conversou que algumas vezes nós vamos encontrar proposta pedagógica, mas que equivale ao PPP, que é a proposta político-pedagógica, ok? Artigo 13, os docentes, aí nossa participação aí, professores concursados de Maricá, incumbência de participar da elaboração da proposta pedagógica. Então, cabe sim ao professor, olha a LDB aí, participar da elaboração, ler, discutir, comentar, né, se posicionar, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Lembra que a gente comentou aqui no início, né, que a escola tem o seu PPP. Então, você pode chegar com ideias mirabolantes, bem legais ou bem tradicionais na sua, mas você precisa conhecer a instituição que você está chegando. Embora a gente sabe que a gente fechou a porta, a sala é minha, a gente não fala assim, gente, todo professor já falou isso, eu já falei várias vezes. Fechei a porta, a sala é minha. Mas nós não somos isolados, nós vivemos em uma comunidade. Então, conhecer a proposta pedagógica da escola é essencial. O professor precisa conhecer, tá? Precisa conhecer para cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Beleza? Artigo 14. Então, isso pode cair na prova, tá, gente? Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais de educação, não são só professores, são todos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O conselho escolar deve ser composto por professores, por funcionários, por pais de alunos, por responsáveis, tá? Por pessoas da comunidade que têm a ver com a escola. É importantíssimo. Então, nós temos que ter essa noção. Vamos praticar, gente? Ó, caiu na prova de Rio Grande do Norte. Vamos lá? O projeto político-pedagógico da escola traduz o projeto educativo construído pela comunidade escolar no exercício da sua autonomia, com base nas características dos alunos, dos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referências as orientações curriculares nacionais e as orientações dos sistemas de ensino. A gente já falou isso aqui, né? O PPP da escola e seu regimento devem ser elaborados por meio de processos participativos próprios de quê? Vamos lá, gente. Vamos reler aqui. O PPP da escola e o seu regimento devem ser elaborados por meio de processos participativos próprios. De quem? Do conselho escolar? Isso aí é um pouquinho mais difícil. Vamos ver quem vai acertar aí. Letra A, do conselho escolar. Letra B, processos participativos próprios da gestão democrática. Letra C,
do Conselho Municipal de Educação? Ou letra D, da Secretaria de Educação dos municípios? E aí? O PPP da escola, né, e o seu regimento devem ser elaborados, olha só, gente, devem ser elaborados, ou seja, ele está sendo construído. Como ele tem que ser construído? Por meio de processos participativos próprios de quê? Vamos lá. É do conselho escolar? O que é conselho escolar, gente? O que é conselho escolar? Um grupo de representantes, tá? Da escola. Então, a gente tem uma eleição dentro da escola para eleger os conselheiros escolares, fiscais, né? Conselho executivo, tá? Então, o conselho escolar, ele é eleito como uma representatividade e ele é muito importante na escola, mas não é só o conselho escolar que vai definir o PPP, tá? Ele representa em vários aspectos, tem tomada de decisões, importantíssimo, mas não é o conselho escolar. Vamos lá, letra B. Deve ser elaborado PPP por meio de processos participativos próprios da gestão democrática. Então, precisa ter uma gestão democrática, ou seja, com a participação de todos da comunidade, de vários representantes, de todos que desejarem, de todo o corpo docente, discente, de responsáveis, para que possa acontecer a elaboração. Isso que a gente falou, certo? Gestão democrática, letra B. Letra C, do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é a nível municipal, tem a sua representatividade. O Conselho Municipal de Educação tem inspeção, tem o secretário de Educação, o Conselho Municipal tem representantes das diretoras, tem representantes do sindicato dos professores, tem representante de pai de aluno. O Conselho Municipal de Educação delibera questões importantíssimas, mas não é o Conselho Municipal que vai definir o PPP da escola. Não é ele, não é por meio do Conselho Municipal de Educação. Secretaria de Educação dos municípios? Não. A secretaria, ela tem lá o seu regimento, tem as suas orientações, mas não é a secretaria, não é por meio da secretaria que vai ser elaborados os processos. Qual é a resposta certa? Letra B, da gestão democrática. Quem acertou, comemora aí, gente, o pontinho que ganhou na prova. Então, Veiga afirma que, para modificar a própria realidade cultural, a instituição educativa deverá apostar nos novos valores. Então, se a gente quiser mudar a realidade da escola, temos que fazer novas coisas, certo? Então, propor, ao invés da padronização, propor a singularidade, né? Ao invés da dependência, autonomia. Individualismo, tirar para o coletivo, ao invés da privacidade do trabalho pedagógico, isso aqui é só meu, só minha turma que vai ter, essa coisa bem legal que está acontecendo, só eu que vou ter? Não, vai ser uma coisa pública para todos, né? Todo mundo vai poder participar. Ao invés do autoritarismo, vai ser desse jeito, porque eu quero, porque quem manda aqui sou eu que sou a diretora da escola, ou eu que sou a P, você tem que me obedecer. Ao invés disso, uma gestão democrática, participativa, né, dialógica, ao invés de cristalizar o instituído, ou seja, fez o PPP, guardou aquilo a 7 chaves, que deu muito trabalho para se fazer, então nós não vamos mudar mais, ao invés disso, tornar sempre uma possibilidade de inovação, tá? Então, a gente está falando aí, como o Veiga fala, dessa busca de qualidade total, ao invés de qualidade total, investir na qualidade para todos. Então, pensar numa qualidade para todos os alunos e também professores. Então, a gente vai dar uma dica aqui também, gente. Vou colocar uma dica, a gente já vai passar para o último tópico, que a gente vai falar de Vasconcelos. Uma dica sobre questão de vocabulário, tá? Existem algumas palavras-chave em relação às questões pedagógicas de PPP que a gente tem citado aqui, tem destacado.
emancipatória é uma delas, tá? Então, Veiga fala, é fundamental que se entenda de maneira tão clara quanto possível a natureza geral dessa forma de conceber o projeto político-pedagógico, fundado na concepção de inovação emancipatória ou edificante. Então, o que é emancipatório, né, gente? Emancipador, que tem capacidade de emancipar, de tornar livre, independente, documento emancipatório. Então, é você tornar livre, mas você também não consegue tornar livre aquele que não tem o conhecimento, não é verdade? Não é isso? Então, você, para se tornar livre, é porque você detém aquele conhecimento, você tem autonomia com firmeza para desenvolver tal tarefa e tal proposta. Não é isso? Então, é importante a gente também trabalhar alguns vocabulários, tá, gente? Então, a gente tem que pensar também na questão de vocabulário. Falando sobre isso, sobre definições do que significa cada palavra, vamos praticar mais uma da IBAN aí. Do IBAN, né, do Instituto. Vamos praticar? Não, no live eu tenho que ler todas as perguntas, né? Se tivesse na sala de aula, eu ia pedir para vocês lerem para mim. Como aqui eu tenho que ler, então eu vou ler para vocês. Vamos lá. O projeto político-pedagógico da escola traz consigo possibilidades de mudanças para a Veiga, nossa amiga aí que a gente está falando, aí, meu Veiga. As inovações que promovem mudanças são as seguintes. Vamos lá. As inovações que promovem mudanças são as seguintes. Pragmática e seletiva. B, seletiva e satisfatória. C, regulatória e emancipatória. E D, regulatória e adequada. Marca aí qual que vocês acham que é, gente. Marquem aí, gente, qual é a resposta correta. Lembrando, gente, que todo esse material está bem repleto, está bem legal, todo esse material a gente vai deixar disponibilizado no grupo, tá bom? A Marcela vai colocar como coordenadora, vai estar divulgando no grupo para vocês. Coloquem aí se vocês estão gostando da aula, é importante também esse feedback para a gente, tá bom? Então, gente, vamos lá. As inovações que promovem as mudanças, gente. As mudanças da realidade, porque a gente faz o PPP, a gente pensa na escola para mudar, para melhorar a escola, correto? Então, vamos lá. As inovações para poder promover a mudança são pragmáticas e seletivas, a gente está pensando em pragmatismo na prática, e seletividade, são inovações seletivas? Não, não são. Seletiva e satisfatória? Também não. Regulatória e emancipatória? Por que a gente fala regulatória, gente? Regulatória. Porque existe, sim, uma regulação, é uma certa organização, ok? Então, é uma organização, sim. E emancipatória, sim. A palavrinha-chave aí, gente, a importância da gente trabalhar alguns vocabulários, tá? Alguns vocábulos são importantes. A gente tem que se apropriar de algumas palavras que estão caindo mais em concurso, a gente está nessa discussão pedagógica, na questão emancipatória, tá? E D, regulatória e adequada. Qual é a resposta certa? Letra C, regulatória e emancipatória, beleza? Gente, se cair essa palavra no concurso, vai todo mundo lembrar de mim. Marisa falou que ia cair a questão emancipatória no concurso de Maricá. Beber minha água aqui. Então, gente, as etapas de construção do PPP, como a gente já falou, existe alguém que vai coordenar, né? A gente está tendo um curso aqui. Ninguém vai fazer a hora que quer, a hora que der, não. Tem que existir uma coordenação, certo? Embora a gente tenha liberdade de fala, de posicionamento aqui com vocês, eu tenho alguém que me coordenou, que falou, Marisa, tal hora você tem que entrar, tá? Então, o PPP, a gente tem uma coordenação, um fluido de estruturação de etapas que precisa ser organizado pela equipe técnico-pedagógica,
mas não é engessado por ela o fazer no decorrer das discussões. Ok, gente? Para ficar claro que existe essa liderança, mas a gente tem um documento democrático, discutível, tá? Reflexível. Utilização, o encontro para estudo, se faz necessário, se vai acontecer no planejamento, se vai acontecer fora do horário, também tem que ser discutido de forma democrática, para ser acordado. A elaboração do PPP, que é a definição de estrutura, o que vai conter, levantamento de dados, pesquisa. Hoje em dia a gente tem um link, né? A gente manda o link, faz as perguntas, a pessoa pode responder, né? Uma forma também que a gente usa hoje. O que você acha da escola? É boa, é ruim? O que você quer comentar? O que precisa melhorar? Né? Qual é a escola que você pensa daqui a 5 anos? Né? O que você mais gosta na escola, de fazer na escola hoje? O que você não gosta de fazer na escola hoje? Como está a comida da escola? Como está a qualidade do dever de casa? Perguntar para o pai, né? Como está a qualidade da tarefa de casa? Certo? Está sendo compreensiva para os alunos? Você está conseguindo ajudar seu filho? Você está participando de forma suficiente, fazer uma autoavaliação? Tudo isso, gente, perpassa para a construção do PPP, tá? Fóruns de discussões, sistematização do documento, quem é que vai organizar a forma desse documento, que é a identidade da escola, é o principal documento da escola. Socialização do documento e aprovação. Então, depois que ele é feito, as etapas, né, ele fez a primeira etapa, por exemplo, quando a gente vai falar das etapas aqui na frente, a gente vai falar um pouquinho do marco situacional, a gente tem que pensar como que vai acontecer. Então, como que vai ser essa organização, de onde vem esse dado, a implementação e a avaliação, né? Ver se está tudo correto para poder prosseguir. Nós estamos indo agora para o segundo e para o último autor, tá? Da nossa aula de PPP, que é o Celso Vasconcelos. Não tem como falar de PPP sem falar de Celso Vasconcelos, né? Quem aqui já ouviu, já estudou, pessoal da pedagogia aí, com certeza já ouviu falar, já estudou Celso Vasconcelos, né? Quando ele fala da coordenação do trabalho pedagógico, do planejamento, projeto de ensino-aprendizagem, um projeto político-pedagógico de Celso Vasconcelos, né? Que é uma referência aí do PPP. Então, ele fala também umas questões importantes que a gente vai citar aqui e eu preciso que vocês estejam atentos, tá? Para a gente poder receber aí as questões. Daqui a pouco vai ter mais uma questão aí que vai envolver o Celso Vasconcelos, tá bom? Para esse autor, o projeto político-pedagógico é a sistematização nunca definitiva, olha só, nunca definitiva, então ele não acaba quando termina. O PPP não acaba quando termina. E terminou aquela etapa, mas ele precisa ser revisitado, tá, gente? Vamos lembrar. Planejamento participativo, que se aperfeiçoa, se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que quer realizar. É um importante caminho para a construção da identidade da instituição, é um instrumento teórico-metodológico para intervenção, mudança da realidade, tá? Então, a mudança da realidade perpassa por uma organização, por uma discussão de quem está lá com a mão na massa. Então, se você quer mudar uma realidade de uma escola, você precisa ouvir quem? O aluno, você precisa ouvir o professor, você precisa ouvir a família. Ah, mas o PPP não é formado, o pai não tem direito de se meter nas questões pedagógicas do projeto de jeito nenhum, gente. Nós somos servidores públicos. Isso, todos nós aqui, né, os aprovados, nós seremos, né, vocês serão servidores públicos para servir bem ao público. Então, nós temos que saber o que eles pensam da escola, qual é o desejo, expectativa da escola. Então, educação, família, escola, comunidade, precisa estar presente na elaboração do PPP da escola, tá? Então, as práticas não serem fragmentadas, também é uma fala recorrente, né? Tirar a fragmentação das práticas de educação e
concretização processual está sempre sendo reconstruído, não está fixo. Vamos praticar, gente? Vamos lá? Olha aí o Celso Vasconcelos citado numa questão da Fundeb. Vamos lá. Em seu livro Coordenação de Trabalho Pedagógico, Vasconcelos, sinaliza o PPP como um importante caminho para a construção da identidade da escola. Beleza, estamos falando isso aqui. Sobre o PPP, é incorreto afirmar que... Gente, a gente erra muito isso, gente. Que é correto, que é incorreto. Vamos ter atenção. Botei de vermelho aí, incorreto. Tá? O que está errado? O que está incorreto? A estrutura básica de sua elaboração é constituída pelo marco referencial, diagnóstico e programação. Sim, a gente vai ver isso aí. B. O que deve ser levado em conta no plano de ação do PPP é a necessidade, critério básico e definidor da ação a ser realizada. Então, a gente tem que ver no plano de ação, do que a gente vai fazer, só a realidade. É isso? Letra C. Entre as suas finalidades está a superação do caráter fragmentário das práticas da educação. Então, quer superar a fragmentação. Quanto à sua concretização, é processual, está sempre sendo reconstruído. Onde que está errado aí, gente? Qual a questão que está errada? Dá uma lida aí, vamos pensar aí, que a nossa hora está passando rápido. Qual é que está errada, gente? A resposta incorreta que a gente tem que marcar é a letra B de bola. O que deve ser levado em conta no plano de ação do PPP é a necessidade, critério básico. Gente, não é só a necessidade. Se a gente está falando de plano de ação, a gente tem que ver a necessidade, mas também tem que ver onde nós estamos. Lembra, gente? Qual é o plano de ação? Aqui está onde nós estamos hoje, aqui está o que a gente quer, finalidade. Esse meio é o plano de ação. Certo? Então, quem prestou atenção nessa parte aí, acertou, marcou a letra B. Quem errou, agora já aprendeu, tá? A tensão entre a realidade e a finalidade é que faz o plano de ação. É esse meio campo. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho dos marcos, das 3 linhas de partes, da organização do nosso PPP. Tem o marco referencial, o marco diagnóstico e a programação. A programação é esse final aí, é o que a gente vai fazer para poder chegar lá na nossa finalidade, tá? Marco referencial fala do rumo. Qual é o horizonte, a direção que a instituição escolheu para seguir? Quais são os elementos teóricos? Qual é a filosofia? Qual é o marco referencial? Qual é a finalidade que essa escola tem? É a parte do PPP, responsabilidade de posicionar filosoficamente a direção, a visão definida pela escola, onde se possibilita a criação de objetivos, utopias, o que a escola sonha, o que ela acredita, qual é o caminho, é necessário, qual é o novo horizonte, qual é o compromisso, fornece os parâmetros para o diagnóstico, mas primeiro a gente tem que pensar onde a gente quer chegar. E o marco referencial, ele é dividido em 3 partes, tá? Também nós temos questões que falam sobre essas 3 partes. Olha, então, como o conteúdo é denso, gente? Vamos lá, referencial. O marco situacional, conceitual, tá? E o operacional. Quando a gente fala situacional, a gente está falando de diagnóstico da escola. Lembra que a gente falou lá com Veiga, que a gente fala como que a escola está? SAEB, SAEM. Então, também aqui, Vasconcelos vai nos trazer a importância de descrever a situação da escola em relação ao Estado, em relação ao município. É importante a gente saber qual é o critério, a visão da avaliação da educação básica. Nós temos um sistema institucionalizado que é o SAEB, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um parâmetro, sim, que a gente tem que ver em relação às outras escolas.
Por que a escola está dentro do mesmo município e o meu IDEB é maior do que o dela ou é menor do que o dela? O que está levando a escola a ter um IDEB baixo? Ah, é a prova. Ah, é a falta de professor. Ah, é a falta de estrutura. Ah, não, é porque lá eles estão fazendo formações diferenciadas. Ah, a metodologia deles é diferente. Vamos, então, saber por que eles estão mais avançados. Então, essa discussão é necessária, situacional, tá? Então, levanta os problemas, a identidade, levanta a questão da evasão escolar, por que eles estão faltando, por que eles estão saindo dessa escola e indo para outra escola. Isso? Então, a gente tem que pensar nisso também. Isso é uma reflexão, situação, você está situacional. Tá? Conceitual é a parte teórica, também faz parte desse início do PPP. Tá? Então, opção teórica, pedagogia progressista. Então, você vai seguir essa linha, essa discussão dentro da escola. Qual é a relação com a concepção de homem, sociedade, escola, família? O que você entende por família? O que você entende sobre gestão democrática? Discutir isso para a formação, tá? Intervenções da prática pedagógica, conteúdo, professor, educando, avaliação metodológica, todas essas definições têm que estar feitas no marco conceitual. É o conceito que a escola tem daquele determinado assunto, ok? Então, nós temos as definições oficiais na LDB, tem tudo definido. Existem orientações, por exemplo, plano de alfabetização. A gente tem algumas definições conceituais, mas a escola precisa se pensar e buscar a sua filosofia, a sua linha de pensamento, tá? E o operacional, que está dentro do primeiro marco, o operacional, que a gente fala sobre as instâncias, tá? As linhas de ação de reorganização do trabalho pedagógico escolar, na perspectiva pedagógica administrativa, financeira. Então, quem é que faz o que dentro da escola? É um marco operacional, como que funciona a escola, tá? Ações relativas à formação continuada, recuperação de conteúdos, avaliação, qualificação dos equipamentos pedagógicos, é o marco operacional, beleza? Então, é formado por esses 3 itens. E então, depois vem o diagnóstico. A gente já sonhou o que a gente quer? Já foi a primeira etapa? A gente já sonhou o que a gente quer? Agora, Vasconcelos fala do diagnóstico. A gente já viu o que a gente quer, já sonhou, já sabe a nossa realidade. É isso o primeiro ponto? A gente sabe que a gente quer lá na frente e a gente está assim agora. A gente pode estar, a escola está muito legal, está caminhando, mas a gente quer mais, a gente quer algo melhor ainda. Esse é o primeiro tópico. Agora é o diagnóstico, tá? Não pode se tornar um simples levantamento de dificuldade da realidade, tá? É a identificação da realidade vivida que deve ser recortada para que sobre esta exista uma base de planejamento para situações que se deseja vivenciar. Ao pensamento lá na frente, o diagnóstico. É indispensável, pois a falta do mesmo demonstra um não direcionamento para a realidade. Então, o diagnóstico é imprescindível, precisa se fazer, não porque a educação está mandando, porque o governo está pedindo, não, porque você precisa se preparar para atender melhor essa população, essa comunidade e seu trabalho ser de excelência, tá? Programação Vasconcelos fala sobre o plano de ação, é a mão na massa, o que nós vamos fazer. Então, vale ressaltar que todos os momentos possuem sua importância, mas o plano de ação, gente, é aquele que fecha o que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, que horas nós vamos fazer. E aí a gente tem uma estrutura que vocês vão ler no material com mais calma, de todas as partes do significado, a função de cada organização da estrutura do PPP. A gente tem o marco referencial, a gente tem o marco diagnóstico e a programação, que é a mão na massa. O que nós vamos fazer, então? Já que a escola, a gente sonha com essa escola, mas a escola está desse jeito, que é o diagnóstico, e o que a gente vai fazer entre o que a gente viu que a escola está e o ideal da escola, finalidade? Esse meio campo é o plano de ação, que também é chamado de programação pelo Vasconcelos, tá bom? Por que o PPP é difícil, gente? Tem vários porquês, né, gente? A gente já falou aqui algumas vezes. A falta de interesse da comunidade, o professor está correndo, não quer parar para poder discutir, ou o professor quer discutir, mas a direção está trancando e não quer discutir,
não é isso? O engessamento do currículo escolar, não valorização das diferenças, práticas pedagógicas que refletem estruturas autoritárias, então é uma dificuldade que a gente tem para a elaboração do PPP, desqualificação dos profissionais de educação, sim, né? Alguns não têm essa vivência, esse entendimento sobre a importância da valorização do PPP, então por isso que a gente está aqui falando sobre isso também. A pouca experiência da democracia, né? A mentalidade que atribui os técnicos apenas. Isso cabe ao OP. Eu não quero saber de projeto político-pedagógico, é só do OP. Não, é de todos. A própria estrutura verticalizada, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas no PPP a gente está entendendo que todos precisam participar. Vamos lá para mais uma questão, para a gente poder chegar aí ao final da nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês estejam gostando aí, gente. Vamos lá, comenta aí. Vamos praticar aí, Fundação Getúlio Vargas. A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4, 2 de outubro de 2009, prevê que o projeto político-pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar o seguinte aspecto de atendimento educacional especializado. Gente, falar sobre inclusão, importantíssimo, precisa estar sempre dentro da nossa pauta de estudo, tá? Os movimentos de ação inclusiva, ok? Então, vamos lá. Então, aluno, atendimento educacional especializado. Aí. Na sua organização, letra A, matrícula no atendimento educacional especializado, no AE, somente alunos matriculados no ensino regular da própria escola. Então, a gente vai pensar só nos alunos que estão na nossa escola. Letra B, planejamento orçamentário para curto, médio e longo prazo, a fim de garantir os recursos para atendimento dos alunos matriculados no contraturno das classes regulares. Parou aí. Quantitativo fixo de alunos matriculados no AE. São 10, acabou. Não tem discussão. Nos últimos 5 anos, e a taxa de evasão escolar da região em que a unidade escolar está localizada. Então, em sua organização, redes de apoio no âmbito da educação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso e recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o AE. O que a gente está vendo aqui, gente, nessas respostas, tá? Que a gente também tem que perceber. Existem respostas que não são totalmente erradas, dão umas dicas de algumas palavras que estão coerentes de acordo com a pergunta, mas existem respostas que vão ser mais completas, então a gente precisa entender todo o contexto dessa resposta. Então, olha a resposta correta dessa questão, da número 6 aqui, nós vamos praticar. Letra D, por quê? Ela está uma resposta correta no sentido de redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, olha o que vai falar, formação, desenvolvimento da pesquisa, acesso a recursos, fala do recurso também, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o quê? O atendimento educacional especializado. Então, a gente sabe que todos esses aspectos precisam estar voltados dentro do projeto político pedagógico, sem exclusão, sempre buscando a inclusão, não só no aspecto falando de crianças, alunos, pessoas, né, com deficiência, que a gente não fala só de aluno, mas também os profissionais, a família também com deficiência, mas os outros aspectos inclusivos que são necessários, certo? A gente está falando do aspecto inclusivo de forma geral, também precisa ser pensada no PPP. Gente, estamos chegando ao final da aula, né? A gente já está com o horário bem avançado, a gente trabalhou o dia todo, também trabalhei, mas estamos aqui porque a gente acredita no ideal. Lembra lá no início que a gente falou do projeto? Então, firme aí nas promessas. Quem está firme aí, bota aí no comentário, tá, gente? Palavras-chave da aula de hoje, gente, que a gente precisa guardar aí
estudar e anotar o significado, ler sobre isso, que com certeza vão cair na prova desse concurso aí. Gestão democrática, o PPP precisa disso, flexível, a autonomia, é participativo, é coletivo, né? Os marcos referenciais, que a gente colocou aqui também, a identidade, a questão emancipatória, a sistematização, que é necessário se organizar, e é democrático. Certo, gente? São palavras-chave que a gente vai precisar guardar aí no coração para quando a gente falar de PPP. Ok? Então, gente, nós temos aí no material o gabarito das questões, tá bom? Tem a questão extra lá na frente, que a gente tem o gabarito no próprio slide, e as 6 questões que estão aqui com gabarito. Tem uma mensagem aí para vocês, né, para a gente. A aspiração existe. Nossa, a aspiração existe. Porém, temos que encontrá-la trabalhando. Então, quando a gente fala que a gente quer passar no concurso público, a gente está se dedicando bastante para que isso aconteça. Então, é dedicação total para todo mundo estar no dia da posse, assinando aí o nosso documento. Gente, a gente está chegando ao final, até a posse. Vamos lá, todo mundo vai estar lá no dia. Quero ver os documentos de vocês enquanto inspetora, quero analisar os documentos. Né, Marcela? Marcela está chegando aí. Oi, Marisa. Boa noite. Cheguei aqui. Estou aqui com a minha turminha, ó, gente, de faculdade. Olá, pessoal. Estou mandando aqui um abraço para vocês, futuros pedagogos aqui da Universidade de Vassouras. Muito legal. E aí, é isso aí, a pedagogia, ela alimenta sonhos, né? Alimenta várias emoções, muda a nossa vida. Então, eu quero deixar para vocês realmente esse recado, não desistam, persistam nos sonhos de vocês através do estudo. O estudo ele vai abrir portas. Agradeço a você, Marisa, por somar conosco nesse nosso projeto aí ousado e inovador. O nosso objetivo é atingir o coração e a vida e a mente das pessoas. Muitos não podem pagar um curso, muitos não têm condições de estar numa sala de aula física, e é justamente isso que nós pensamos, na questão de democratizar, dar acesso a esse estudo, que é a visão de Maricá, onde todos possam ter acesso à educação. E aí fica aí essa palavra final para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Marisa é uma profissional de extrema confiança nossa, né, Radesh? Excelente. E amanhã a gente vai continuar, tá? E passa aí a palavra aí para o vereador aí. Então, primeiro agradecer a Marisa aí, nossa Marcela, né, Marisa? Galera aí, já estou olhando os comentários aí, amou a aula, né? Eu acho que todos os professores que estão dando um pouquinho do seu tempo para ajudar novos colegas que possam vir, né, para a nossa rede, para a gente é fundamental. Então, para quem não me conhece, né, sou o vereador Radesh, sou presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara, né, em parceria com diversos professores aí da rede, né, que estão sendo, né, fazendo aula totalmente grátis aqui para todo mundo, ajudando, né, o pessoal. Mas queria aqui parabenizar mais uma vez todos vocês. A gente sabe, né, que muitos de vocês não poderiam pagar um curso ou ir até onde que acontece o curso, né, por ter filhos, trabalhando, né, fazendo várias outras coisas da vida, mas a gente com essa preocupação, né, com tantas pessoas que vão fazer o concurso, né, a gente hoje, né, divulgou aí quase 100 mil pessoas, né, já tiraram lá para pagar o concurso, né, mas a gente queria aqui preparar o nosso povo e dar oportunidade para todos vocês aqui terem um maior acesso para conseguir passar, e a gente aqui dá o abraço em vocês no dia da posse. Obrigado, pessoal. Um beijo e abraço e vamos